O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que, com dignidade, eu possa anunciar a sua santa palavra. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, no tempo em que comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes era permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como havia de matá-lo. Palavra da salvação. Povo de Deus, eu vou me ater à nossa meditação no texto do Evangelho que nós acabamos de acompanhar. Então nós vamos dar um pulinho em alguma plantação, vamos falar do trigo, não sei se vocês conhecem ou não, mas pode ser que tenha visto em filme, em novela, que não deixa de ser filme, em algum lugar. Vamos então para esta plantação. E nós vamos sendo acompanhado ou acompanhando também de Jesus ou por Jesus. Por isso eu chamo a minha atenção e a de vocês para que nós estejamos neste contexto, neste quadro. Jesus estava passando por
campo de trigo, ou campos de trigo. E ele estava passando justamente no dia de sábado. Passando com seus discípulos num campo, num dia de sábado. Eu já disse aqui que Jesus nunca estava a sós. Se ele estava a sós, sem gente, ele estava unido ao Pai. Portanto, nunca estava a sós. Primeiro de tudo, em comunhão com o Pai. E depois, humanamente, em comunhão com o Pai. Acontece que, nesta caminhada, o grupo que estava com eles começou a fazer uma coleta, uma colheita das espigas do trigo. E nós estamos lá, estamos vendo esses discípulos coletarem ou colherem. Muito bem. Em todo e qualquer lugar, assim eu acredito, que tem aqueles que ficam olhando por cima dos óculos ou em cima do muro para ver a minha falha, para ver o meu defeito, para ver a minha atitude. Acontece que esse grupo também viu que os discípulos, os companheiros, a caravana, vamos falar assim, que estava com Jesus, esse grupo criticou. Mas veja bem qual foi a crítica. Eles foram diretos a Jesus. Isso é bonito. Por que bonito? Porque eles não ficaram aí fazendo rodinhas dali, dacolá, mas foram direto com Jesus. E Jesus os atendeu. Nós percebemos aqui no texto. Jesus os atendeu. E quando Jesus os atendeu, eles colocaram a dúvida e, sobretudo, a crítica. Qual foi? Está aqui. Como é possível esse grupo seu fazer algo que não é permitido no dia de sábado? Peitou, nossa linguagem, Jesus. Eu disse que Jesus os acolheu, Jesus os recebeu, só que Jesus não perde tempo, não é que não perdeu, não perde tempo. O que Jesus fez? A catequese, a evangelização, a instrução, e vocês poderão colocar outros sinônimos aí. Qual foi a catequese de Jesus? A catequese foi de Jesus fazendo uma pergunta. É permitido salvar, curar alguém no dia de sábado? Já começando por aí, a resposta não tinha. A resposta que eles talvez quisessem ouvir, Jesus devolve de uma maneira catequética. E eles ficaram sem ação. E para provar e comprovar que no sábado era permitido salvar alguém, Jesus dá o testemunho.